Bom, o tema de hoje é sobre o coração na visão da MTC. Então, já estamos aí na quarta semana falando do Zang, né? Que são os órgãos na visão da MTC. Vai ficar faltando só os rins, provavelmente semana que vem eu trago para vocês eles. Oi, Lúcia querida, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Eu espero que vocês estejam gostando dessa maratona aí de lives sobre o Zang, trazendo a linguagem da visão moderna também. Eu acho muito importante a gente entender. Ô, Marlúcia, boa noite. Teresa, boa noite. Beijão para todos vocês. Então, eu acho muito importante que a gente sempre entenda os órgãos e vísceras da visão da MTC na visão moderna. Até porque o nosso paciente chega até nós com a linguagem moderna. Ele não chega falando em ti, em xie, em estagnação, né, ou estase de sangue. Ele chega falando para nós a linguagem que o médico ou o profissional de saúde da medicina moderna passou para ele. Olha, você está com uma varize, você está com pressão, hipertensão arterial ou pressão alta, você tem um problema digestivo, então você tem lá uma gastrite. Então, ele chega passando uma nomenclatura moderna. E o que às vezes é muito difícil para o profissional de MTC é fazer essa tradução, é chegar para o paciente e explicar: olha, na MTC, apesar de a gente usar uma linguagem, um formato de explicação diferente, no fundo a gente quer dizer a mesma coisa. O nosso objetivo é restabelecer a sua saúde. Só que isso acaba causando muita confusão, porque você fica ali 2, 3 anos estudando a linguagem da MTC e muita gente acaba se fixando nessa linguagem e tendo dificuldade de trazer isso. Muitas vezes por não conseguir fazer essa tradução e muitas vezes por realmente não fazer a associação com a medicina moderna, ficar com a visão fechada só da linguagem da medicina tradicional chinesa. Porém, a palavra tradicional já mostra que é algo antigo, né? E o fato de ser uma medicina chamada de milenar já mostra que ela tem mais de 1000 anos. Isso a gente sabe. Só que a linguagem é dessa época também. Então a gente acaba ficando com uma nomenclatura, com uma terminologia muito arcaica, o que dificulta conversar com o nosso paciente. Então a ideia dessas lives é trazer um pouco dessas visões para a gente começar a ter mais certeza do que a gente está fazendo e do que os orientais queriam dizer. Será que era só filosofia, só uma forma figurada de ver o corpo, ou no fundo eles conheciam muito o corpo, a anatomia, a fisiologia, e apenas a linguagem, a forma de explicar que era uma forma mais simples? Entende? Porque da forma como muitas vezes chegou até nós, dá a impressão que eles eram quase que curandeiros, sem conhecimento do corpo, mas apenas entendendo o corpo de uma maneira filosófica. E hoje a gente percebe que não, que eles conheciam muito da fisiologia, muito da patologia, e aí eles simplesmente fizeram a linguagem, a explicação de como isso era entendido de outra maneira. E aí, para não perder, ô Poli, querida, um beijão aí para você, como sempre. Saudades de Portugal, espero que em 2021 eu consiga visitar aí de novo. Vamos lá, pessoal, como tem sido meio que uma tradição, falando em tradicional, eu tenho perguntado para vocês, toda a live, quem está aí acompanhando, falem para mim uma função do coração na visão da medicina chinesa, para a gente começar a fazer a tréplica na visão da medicina moderna. Quem me fala aí uma das características ou funções do coração na MTC? Mandem aí para mim, para a gente poder bater um papo sobre isso. Quem que me diz aí? Vocês que estão acompanhando, Marlúcia, Teresa, Maria Lúcia, Poli, Sandrinha, Núbia, Denise, todo mundo que está entrando aí. Quem que me diz? Governa o sangue, Núbia. Boa. Bom, essa eu acho que é a função mais fácil da gente explicar.
Porque o que a gente sabe hoje é o que os chineses já sabiam, que o coração é o principal órgão do sistema cardiovascular. Ele é a bomba propulsora do sangue para o corpo todo. Então, é muito claro por que ele governa, por que ele dá o norte para o sangue, porque é ele quem bombeia o sangue para os vasos sanguíneos. Por isso que ele tem uma relação tanto com o xie, que é o sangue, quanto com o xie mai, que são os vasos sanguíneos. Então, essa explicação eu acho que é a mais fácil que a MTC nos trouxe, que é a mais explícita. Mas tem coisa mais complicada aí. Mandem para mim. O que mais que vocês associam aí o coração na visão da MTC? Quem que me diz mais uma função importantíssima e que muita gente só vê da maneira figurada e às vezes não entende que na visão moderna também. Aí, Poli. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A Poli. Oi, meu amor, boa noite. A Poli mandou, abriga o Shan. Muito bem, o Shan, que é a mente ou espírito, né? Se escreve Shen, mas pronuncia Shan. Vamos lá, o que é a consciência? Se você jogar aí no Google, o que é consciência? Consciência, na linguagem moderna, são conexões neurais, né? Conexões do nosso cérebro que dão a percepção da nossa existência. Isso nos transforma em algo ou alguém consciente. Correto? E como que esses impulsos se dão? Né? Eles vão sendo criados e vão formando memórias. E isso vai dando consciência da sua existência e da sua vida. Certo? Esse é o conceito. Os estudos mostram que existe uma relação com o córtex pré-frontal para que você faça isso. E também, logicamente, com o nosso sistema límbico, que é onde nós vamos ter um controle emocional. Eu quero falar disso mais porque nós vamos falar um pouquinho até do Egito hoje e do conhecimento que os antepassados tinham sobre neurologia, mas que, por não terem o conhecimento técnico que nós temos, eles associavam tudo de uma maneira mística, religiosa, levando para um lado, porque eles não conseguiam palpar. Você consegue palpar impulso elétrico? Você consegue ver ali, sem um exame adequado, a olho nu, os impulsos elétricos cerebrais? Não, mas eles estão ali. Está tudo funcionando. Eu estou falando aqui, eu estou me mexendo sem eu conseguir ver esse impulso. Então, o que o povo do passado fazia? Isso é espírito, isso é alma, isso é alguma coisa que está fora da nossa alçada. E, na verdade, fora da nossa alçada, porque está tudo aqui, ó. Impulso elétrico, está tudo no nosso cérebro, a grande nave mãe do controle do nosso corpo, né? Que controla nossas emoções, que nos diz se a gente está triste, está feliz, está com raiva, tudo aí. Tá? Então, vamos lá. Abrigar o chão, por que isso? Vamos pensar. A consciência. Como que a gente tem consciência? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Ótimo, Núbia. A Núbia já mandou da Sudorese, já fica aqui que vai ser a próxima pauta. Mas vamos entender o chão mente. A mente, hoje a gente tem ciência de que a nossa mente, o nosso emocional tem uma relação com o cérebro. Só que nós da MTC falamos que tem uma relação com o coração. E aí vem aquela dúvida, mas como o coração? Mas pensem bem, né? A gente sabe que é o cérebro, mas toda vez que a gente vai falar de uma emoção, o que a gente demonstra? Através do quê? Do coração, não é? Que nem quando alguém te magoa, o que você fala? A pessoa partiu o meu coração. Quando você tem alguém muito querido, você fala, você está guardado no meu coração. Ninguém fala, você está guardado no meu cérebro. Apesar da gente saber que a memória fica aqui, ninguém fala, você está guardado no meu cérebro. Eu te amo do fundo do meu cérebro. Não, apesar de, sei lá, o sistema límbico ser meio ali no fundo, tálamo, hipotálamo, sei lá, no meio mesmo, mas ninguém fala isso. A gente fala o quê? Fundo do coração. Você partiu o meu coração. Você está guardado no coração. Percebe? Isso não é MTC. Isso é uma linguagem que a gente usa no dia a dia. Para vocês entenderem como os chineses não estavam divagando. Eles entendiam que, de alguma maneira, a sensação física girava em torno do peito.
do coração, do aquecedor superior, aquela sensação de pressão, opressão torácica, angústia, né? Quando você está muito feliz, que o coração também dispara, muito elétrico, muito ansioso. Então, existe uma ligação direta com o batimento cardíaco e como a gente reage. E isso os chineses perceberam. O que ficou uma lacuna é essa questão da mente, espírito. E vamos pensar o seguinte: a gente se mantém vivo graças ao batimento cardíaco. Com morte cerebral, você ainda é dado como vivo, por mais que você esteja em estado vegetativo. O que muitas vezes o médico vai falar? Olha, ele teve morte cerebral, ele está vegetativo, mas está vivo, está lá com equipamento, está lá sobrevivendo. Então, a hora morte, a hora que há o desligamento dessa consciência, é a hora que o médico bate o olho no relógio e o teu coração parou de bater. Então, aí você já explica uma pancada de informações da MTC. Uma delas que vocês não comentaram, mas já vamos falar. Por que o coração era visto como um imperador? Na hora do Tipo explicar para o Huangdi, né, para o imperador amarelo, como o corpo funcionava, ele falou em algumas funções. O fígado como o general, né, que botava para fora todo mundo que estava fazendo mal ali, que é a verdade, não é? O fígado é quem faz toda a desintoxicação do corpo. E por que o coração era imperador? Ué, nada mais porque o corpo é o nosso império, certo? E se o império cai, não é? Ou melhor, se o imperador cai, o império cai. Por essa razão é que o coração é imperador. Quando o imperador coração para, é quando você é dado como morto, é quando o império cai. Percebe a linguagem que ele quis dizer? Então, realmente, o coração é visto como imperador. Por mais que o controle do corpo tenha uma relação com o nosso Yang-Qi, que é o cérebro, que é o movimento, que é da onde parte todas as funções principais do nosso corpo, você sabe que quem nutre isso é o Xie, lembra? Xie nutre o Qi. Os chineses falam isso o tempo todo. O sangue nutre a energia. Toda essa comunicação depende do sangue. Por isso que o coração ele é tão importante, porque é ele quem bombeia o sangue. O sangue carrega o oxigênio que o pulmão mandou, o sangue carrega a glicose que o pâncreas degradou em associação pela MTC, né, com o baço na questão do sistema imunológico, né, dos glóbulos brancos. Ele bombeia o colesterol que o fígado degradou. Ou seja, o sangue é o que carrega tudo isso. Não é à toa que o coração é imperador. Todo mundo trabalhando ali para mandar sangue para o imperador controlar tudo. É como se tivesse lá os serviçais, cada órgão trabalhando em prol de quem? Do grande rei, né? Não é à toa que o Yang, o grande Yang, é simbolizado pelo Sol. Que o Sol não é o centro da nossa galáxia, não é ele que dá vida, que nos permite vida na Terra? Vão percebendo a linguagem. Aí eu vou chegar no Egito antigo, né, que veneravam Atom, Amon, né, o deus do sol nascente, poente, e a relação toda com o Oriente, né? Porque a bandeira do Japão simboliza o quê? A terra do sol. Então percebe qual que é toda essa linguagem gira em torno do quê? Olha o conhecimento deles. Nós estamos falando de astronomia, nós estamos falando de fisiologia, patologia. Percebe a mente oriental de tentar entender o universo para entender o micro-universo do corpo? Hoje a gente inverteu. Hoje a gente estuda o quê? Física quântica. A gente vai tentar entender o subatômico, o que está por debaixo, a microparte de tudo para tentar entender o macro. Eles estão tentando entender a menor partícula para tentar entender como aconteceu o Big Bang, por exemplo, que foi a maior explosão que teria dado origem a tudo. Percebe a diferença? O oriental não. Ele, na sua humildade daquela época, ele falava, não, eu sou um reles ser aqui. Eu preciso entender o macro para me entender.
E hoje, anos depois, Carl Sagan falou: nós somos poeira cósmica, nós somos formados de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio, de tudo que está na galáxia. Percebe a relação? Os chineses sabiam disso, coisa que a ciência veio trazer para nós agora nos últimos 150, 200 anos. Então, é isso que eu tento trazer para vocês, para a gente começar a ver o quanto que o conhecimento da MTC é rico e o quanto que a má interpretação de muitos conceitos faz com que a gente fique perdido com a MTC, sendo que a gente tem uma ferramenta brilhante nas mãos. Então, vamos lá. Por que ele é o imperador? Porque ele é o líder do corpo. Sem o coração, o corpo não consegue mandar todos esses nutrientes para o cérebro e você tem a morte. Certo? A morte, a definição, basicamente, é a perda de todas as funções vitais, incluindo da sua consciência. Você não está mais consciente de quem você é. Ah, Camille, mas e o espírito e a alma? Aí, gente, é aquilo, eu respeito a visão de cada um, e cada um pode ter a sua visão e a sua crença como quiser, mas vamos tentar trazer para o que a gente tem palpável. O que nós temos palpável? Que a consciência é impulso elétrico. Esses impulsos elétricos formam uma rede de comunicação que geram as memórias que vão formando a nossa consciência. Isso é que os estudos nos mostram hoje. Então, o que os chineses e o que muitos religiosos fizeram foram, por não saber o que era, traduziram da forma que eles acharam que era. Percebe? Então, assim, tudo que é misterioso é mais fácil você jogar lá para o plano do espaço. Ah, é um espírito, é uma outra dimensão, é algo que eu não vejo, é algo impalpável. Por quê? Porque assim a explicação morre aí. Entende? Você não tem como explicar. Então você vai para um campo que o que você falar pode ser viável. Pode ser. Pode acontecer. Pode ser possível. Né? Quem quiser depois ver a história do dragão no quintal que Carl Sagan narra, procure aí no Google, para quem não conhece a história. Onde ele fala de ter um dragão e ele consegue explicar o dragão invisível no quintal dele de uma maneira tão brilhante que você fala, caramba, perfeito. Mas se você fizer a mesma linguagem para a visão que nós temos de deuses, é igual. Por quê? Porque é fácil de explicar. Ah, eu estou vendo ali um dragão invisível. Mas cadê? Não, mas eu vejo que ele é onipresente, ele é onipotente. Eu sinto, eu vejo. E quando a pessoa acredita nisso, não tem o que você diga. Então, como eu falo, é um tema muito polêmico, porque invade as crenças de cada um, e a ideia não é invadir nada. Eu acho que a fé e o sentimento de algo mais é muito importante para a existência humana, mas trazendo para a nossa linguagem real, é tudo impulso elétrico. Ao mesmo tempo pode ser assustador e ao mesmo tempo pode ser brilhante. Porque a gente não tem dimensão do quanto que a gente ainda pode obter do nosso cérebro e o que futuras gerações e o que próximas podem fazer se a gente for pegar a história da nossa existência humana. Os chineses sabiam dessa importância. Então, o que eu quero falar na consciência? Porque eles falavam, o coração abriga o Shan. E sem dúvida, porque sem o batimento cardíaco e sem a chegada de sangue para o cérebro, a primeira coisa que acontece com a gente é o quê? Uma síncope. A síncope, o que é o desmaio? O que é o desmaio? É a perda da consciência. Ou seja, os chineses sabiam que Shan, mente, consciência, tinha sim uma relação com o coração, porque com a parada cardíaca a consciência se vai. Percebe a ligação disso? Aí vamos tentar entender isso no cérebro. Quem que tem uma relação importante com o batimento cardíaco? O 10º par de nervo craniano, chamado nada mais nada menos de nervo vago. O nervo vago, ele é responsável. Olha só o que ele é responsável. Ouçam bem, porque a Núbia me falou ali. Ele controla o batimento cardíaco, ele controla sudorese e controle de temperatura corporal. Ele controla outras vísceras, incluindo intestino delgado. É coincidência? Sudorese, intestino delgado, coração. Ah, e o ramo dele vem para onde? Para a língua. Olha só, vem para a orelha também. E olha, eu faço questão de mostrar aqui para vocês. Olha na orelha onde o nervo vago irriga. Quem faz aurícula aí sabe bem. Treza, olha onde ele irriga. Bem aqui no centro. O centro é onde a gente fala que fica quem?
estômago, coração, né? Não é aqui, ó. Aqui nós não vamos ter pulmão, coração, e aqui nós não vamos ter estômago e todas as vísceras de intestino e tudo mais. Lembra da aurícula? Quem que olha aqui, ó? Vou pegar aqui a orelhona aqui, ó. Vocês lembram? Ó, o nervo vago está passando exatamente na região desses órgãos aí que a gente está falando. E quem que está irrigando aí? O nervo vago, que é o nervo responsável por isso. Que controla a sudorese, que controla... Eu até separei aqui para não falar, não, Camille, eu até separei aqui, ó, para falar para vocês todas as funções dele. Olha lá, ele controla cordas vocais e produção de voz. Então, quer dizer, a fala, que a gente fala que está associado ao coração, contração cardíaca, produção de suor, coordenação de movimentos do intestino delgado. É muita coincidência ou não é? Entende? Então aí eu começo a perguntar: é coincidência os chineses falarem isso há 5.000 anos ou era conhecimento? Ou eles tinham entendimento de como o corpo funcionava de uma maneira muito além do tempo deles? Enquanto os ocidentais ainda estavam engatinhando em conhecer o corpo, os chineses já descreviam mapeamento de áreas internas, trajetos de canais que conduziam a energia para manter tudo isso funcionando. Percebe a riqueza do que nós temos em mãos quando a gente fala em MTC, em acupuntura, em tratamento? Então, assim, infelizmente, houve uma mistura, como eu já falei, como muito do que chegou até nós veio através dos jesuítas, chegou muito conhecimento misturado com religião. E aí, de consciência, mente, para virar espírito, para virar algo inexplicável, foi um passo. Porque é a forma como a consciência é interpretada religiosamente. E também porque é difícil para o ser humano aceitar que ele tem o domínio de tudo isso. Olha só, ao mesmo tempo que ele tem a arrogância de se sobrepor a outros seres, ele não consegue aceitar o poder que a mente e que o cérebro, que o nosso sistema nervoso tem no todo. A nossa evolução vem disso. Bom, aí falando disso, vamos pegar os povos do passado, né? Eu falei dos deuses do Sol aí, porque eles já sabiam que o Sol era o centro. Hoje, a ciência fala, o Sol é o centro da nossa galáxia. Mas como naquela época, sem telescópio, sem nada, eles sabiam disso? E veneravam o Sol na época como o centro de vida, e não há dúvida, sem o Sol, por que a gente está buscando Marte? Por que ninguém foi tentar um outro planeta? Porque perto demais do Sol a gente não aguenta e longe demais também não, porque quem que vai sobreviver sem Sol? Percebe que, não, Marte por quê? Porque é o mais pertinho aqui, é o que mais a gente toleraria por proximidade ao Sol. Percebe a relação que tem? Então, os antepassados já sabiam dessa importância. Aí nós vamos pegar a importante. A consciência humana é relacionada com duas áreas importantes do nosso cérebro, o tálamo e o hipotálamo, certo? São essas áreas que controlam a nossa consciência, os nossos principais pensamentos e memórias associados, logicamente que é um conjunto de áreas cerebrais e encefálicas, né? Não estou falando de uma área isolada, mas basicamente o hipotálamo e o tálamo vão ter uma relação com isso, incluindo o controle parasimpático de funções cardíacas. Por que eu fui falar disso? Por causa da função cardíaca. Então, quando os chineses falaram da consciência com o coração, de alguma maneira eles sabiam da relação que existia com o cérebro. Porque são essas áreas que têm relação com o controle cardíaco e com o estado de consciência. Aí nós vamos lá para o Egito. Vocês lembram desse famoso olho de Horus? Já foi considerado símbolo de proteção, sabedoria e N outras interpretações. Porém, a interpretação mais plausível hoje é que eles nada mais era do que isso aqui. O olho de Horus, ele era a representação desse daqui. Vocês conseguem identificar aí, ó? Vou tentar mostrar aqui, ó. A sobrancelha, tá vendo? A sobrancelha como o corpo caloso, né? O que seria a íris aqui
como a área do tálamo e hipotálamo, certo? Nós temos o tálamo aqui e o hipotálamo embaixo aqui, ó, onde seria essa área aqui, ó. Deixa eu vir para cá, aqui, ó. Aqui o bulbo, né? Essa aqui representando o bulbo, percebe? Então, nós temos aqui, ó, nada mais, nada menos do que o antigo olho de Horus. Ao olho que tudo vê. Não há dúvida, né? O controle do corpo depende disso daqui. As nossas memórias estão associadas a essa região. Percebe, ó, o desenho? E aí você fala assim, de onde veio esse conhecimento deles? Eles mumificavam as pessoas. Eles abriam, eles estudavam, assim como os antigos chineses. Então, existe um conhecimento profundo por trás disso. Todo lado místico se veio por não saber explicar. Talvez se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse ir lá naquela época e mostrar o que era, talvez eles entendessem, né? E associassem, não pensassem, tem uma relação com seres, né? Que nem aqui quando você olha a imagem, ó, você percebe, ó, aqui, vamos pegar de novo a imagem, ó, aqui nós temos a região do corpo caloso, atrás nós temos o cerebelo, que é a nossa área de equilíbrio, e na frente o lobo frontal, que é considerado o lobo responsável pelo raciocínio e inteligência. Olha o que eles colocam aqui. A serpente simbolizando inteligência e o abutre representando a proteção e o equilíbrio da nação, né? No caso do Baixo Egito, né? Que era a época. Então, percebe, sabedoria e equilíbrio. Nós temos aqui o quê? O corpo caloso, o tálamo e hipotálamo, o cerebelo que controla o nosso equilíbrio e o lobo frontal que é associado à nossa inteligência, que é a região do nosso cérebro que tem o desenvolvimento que fez a gente evoluir como espécie. Percebe que o conhecimento era brilhante, o problema é que, por não ter conhecimento profundo, técnico, esse conhecimento deles se misturou com o quê? Com o que eles tinham na época. Filosofia, religião, crenças que iam além da fisiologia. E aí houve toda uma mistura e uma associação com os animais, com a natureza. Percebe que a mesma coisa que os chineses fazem, os chineses antigos faziam, associar a natureza, os animais. Nós não temos lá os 12 animais do zodíaco chinês? Percebe a relação que eles tinham no passado com a natureza? E hoje a gente perdeu, né? Que hoje a maioria das pessoas maltrata os animais, a gente extinguiu aí uma série de animais da natureza por destratá-los, né? Então, percebe a relação que existe do conhecimento deles. Então, quando os chineses falaram que o coração abrigava o Shan, eles sabiam que, de alguma forma, havia uma relação entre batimento cardíaco, circulação sanguínea e função cerebral. Então, o nosso nível de consciência está associado a isso. Por isso que, quando a pessoa tem um infarto, ela vai desmaiar. Se ela tiver uma queda de pressão, ela vai desmaiar. Se ela tiver um problema cardíaco, ela vai desmaiar. Algumas pessoas, quando tem alguma alteração cardiovascular, se ela se levanta abruptamente ou fica muito tempo de pé, ela vai ter a síncope vasovagal e vai desmaiar. Percebe? Porque ela perde a consciência. O desmaio é a perda da consciência. Que o que é consciência em chinês? Shan. Percebe? Então, vamos relembrar aqui de novo, deixa eu pegar aqui para a gente não passar nenhuma informação. Então, controla sangue e vasos sanguíneos, né? Governa sangue e vasos sanguíneos, coração, sem dúvida. Bomba propulsora responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos. Sangue Xie, vaso sanguíneo Xie Mai. Coração responsável por isso. Controla o Shan, atividade mental, morada, ou também chamado de espírito. Mas agora a gente entendendo a linguagem, você percebe por quê? Porque o Shan é o que te dá o quem você é. É a sua consciência que faz você ser quem você é. Eu ser Camille. Como que vocês me conhecem como Camille? Graças à minha consciência e aquilo que eu apresento para vocês.
E você me entende e me interpreta baseado na sua consciência. Por isso que a gente fala, às vezes, né, tem um monte de frase aí rodando na internet hoje falando, siga o seu coração, não o que os outros falam. Porque o seu coração é a sua consciência. Você sabe a sua história. Entende? Então, assim, isso é muito importante a gente entender o que eles quiseram dizer. Então, a consciência é isso. Se o coração parar de bater, o meu cérebro vai desligar. E aí eu perco a consciência. Tá? Controla suor e fluidos, aí é o que eu comentei com vocês. O nervo vago tem uma relação intrínseca com o batimento cardíaco e com as funções viscerais, incluindo o intestino delgado. Então, o 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago, tem uma relação direta com sudorese, ele inerva a parte posterior da língua, então ele vai ter uma relação com a fala, entende? Por essa razão é que o coração é responsável pela fala, é responsável pelo suor, é responsável pela relação de humor, porque a relação do tálamo e do hipotálamo está associada a isso. A nossa consciência, as nossas emoções, a forma como a gente interpreta. Quando eu tenho equilíbrio disso, eu tenho a emoção do coração, que é a alegria. Quando meus neurotransmissores estão equilibrados, meus níveis de serotonina, dopamina, ocitocina, eu tenho alegria. Quando algo está descompassado, eu fico irritado, eu fico mal-humorado, eu fico triste, eu fico depressivo. Até a palavra depressão vem disso, né? De deprimir o sistema nervoso, de haver uma depressão, uma diminuição dos níveis de neurotransmissores. Percebe? Então, quando os chineses falam isso, eles sabiam desse conhecimento também. Outra coisa importante, a gente fala que o Shen mente é a relação com todas as emoções, apesar de cada órgão e víscera ter a sua inter-relação, o coração vai ter uma relação direta com todas. E é fato, uma das formas de você ter a síncope vaso-vagal é emoções fortes, é uma crise de nervoso intensa, de raiva, e a gente não fala que apesar de cada órgão ter sua relação, é o coração que sente isso. Quando você passa uma raiva, você não fala assim, ai, meu fígado tá doendo. Não, você fala, nossa, eu quero matar aquela pessoa, né? Vem aquele ódio quase que visceral que a gente fala. Mas não, você não fala, ai, é meu fígado, ai, eu tô triste, meu pulmão tá tão triste. Não, é sempre o coração que a gente fala. Não é assim? Então, percebam a relação que os chineses tinham no corpo. Então, acho que eu falei praticamente tudo, né? Então, consciência, pensem agora em tálamo, hipotálamo, nervo vago e a relação que ele tem com o coração e batimento cardíaco. Se vocês pegarem o trajeto do canal do coração, vocês vão ver que o trajeto vem pelo braço, né, se assemelhando muito ao nosso nervo ulnar, mas ele tem o canal profundo, ele passa em toda essa região aqui, que é justamente se você for pegar o trajeto do nervo vago vindo até o nervo vago, ele vem por aqui, passa pela orelha, desce pelo pescoço e vai até o coração, tórax e intestino. Percebe que são, às vezes, uma nuance muito pequena. Quando você pega o trajeto do nervo e o trajeto do canal, são detalhes mínimos de diferença, que para uma época sem tecnologia nenhuma é quase que idêntico. Não dá nem para você dizer que tem erro, porque você fala, meu, os caras fizeram isso a olho nu, olhando ali diretamente e conseguiram descrever com tamanha precisão trajeto de vasos, artérias, né, inervações. É um conhecimento que eu até hoje me surpreendo e me apaixono cada dia mais pela MTC por isso, por perceber que é uma medicina milenar, mas que a cada dia a gente percebe a relação que ela tem com a fisiologia, com a fisiopatologia, e é por isso que você todo dia ouve relatos de bons tratamentos, de bons resultados com a acupuntura. E não só com a acupuntura, com a MTC em geral, com a fitoterapia, que trabalha internamente, moxa, ventosa. Hoje a gente entende mais por que funciona. Ah, moxa estimula termorreceptores, receptores de calor, isso faz com que você tenha uma melhora da circulação sanguínea. Hoje a gente entende, por isso que é tão bom para os idosos, óbvio. Porque o coração, se eu for associar um carro, é como se fosse o motor do carro.
Com o passar dos anos, quanto mais quilômetros rodado, mais fraquinho o motor fica. Não é igual o coração para o idoso? Conforme a gente vai envelhecendo, aparece lá a aterosclerose ou arterioesclerose, né, que é o enrijecimento das artérias. Aparece diabetes, que afeta o meu sangue, que afeta o meu sistema cardiovascular. Aparece colesterol alterado, que altera o meu sistema. Então, isso vai alterando. É igual, por exemplo, eu usar um óleo ruim, né? Eu ter um combustível ruim, tudo isso vai alterando a dinâmica do motor do carro, assim como vai alterando o nosso coração. Por isso que a alimentação é fundamental, por isso que a fito entra. Quando você vai lá no posto de gasolina e o cara fala, posso jogar esse lubrificantezinho aqui que ele vai limpar ali teu trajeto do óleo ali, vai deixar tudo lubrificado, vai limpar, vai melhorar a condição. Pode jogar ali. Posso jogar tal coisa. Vamos pôr essa gasolina aditivada aqui para dar uma ajudada a melhorar o sistema. É mais ou menos isso que a gente faz. A fitoterapia para nós seria isso, é como se fosse um aditivo para esse sistema funcionar melhor. Percebe? Essa é a diferença. A gente vai buscar. E como a gente tem que imaginar que o corpo humano para MTC é igual o carro para uma pessoa sem condição financeira. Uma pessoa que tem condição financeira troca de carro toda hora. Não é? Vai lá, troca de carro, arruma as peças, faz revisão. Uma pessoa sem condição financeira fica com o carrinho lá antigo e vai só fazendo a manutenção. É mais ou menos assim que é o corpo humano, a MTC e medicina moderna. A medicina moderna é como se fosse o carro do rico. Não tá bom? Vou lá e troco, vou lá e substituo, vou lá e ponho algo sintético. Então, eu tomo um remédio, ou eu faço um transplante, ou eu faço uma cirurgia, eu dou um jeito de substituir. A MTC, por ser primitiva, é igual o carrinho antigo da pessoa que não pode trocar agora porque está apertado de grana. É aquele carrinho que você tem que tocar o barco com o que você tem. Então, você tem que ir mantendo ele de maneira natural. Não tem como trocar o motor, não tem dinheiro, custa muito. Então, peraí, deixa eu jogar um olhinho melhor aqui, deixa eu pôr um combustível melhor, deixa eu manter ele funcionando como dá. Isso é MTC. Eu vou entrar com fito, com massagem, com acupuntura, eu vou trabalhar em cima do que o meu organismo me dá. Eu não vou colocar algo sintético. Percebe a diferença? Isso é MTC. Funciona menos uma do que a outra? Não. Não funciona menos uma do que a outra. Funcionam de maneiras paralelas. Você pode tocar o barco desse jeito, mas num dado momento você, de repente, bateu o carro. E aí você vai precisar dar um jeito de arrumar as peças de qualquer jeito, você bateu o carro. Exemplo, vamos dar um exemplo para o corpo humano, você trata tudo bonitinho, mas de repente você está lá com 70 e poucos anos, toma um tombo no quintal de casa e fratura o quadril. Quem que já nunca pegou um paciente assim, não é? Um idoso que caiu e fraturou o quadril, ou o fêmur. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir para o hospital fazer cirurgia, não tem jeito. Aí você tem que entrar o quê? Na visão moderna, na medicina moderna. Mesmo sem dinheiro, você tem que ir lá e trocar as peças do carro, senão o carro não anda mais. Você percebe? Mas é a mesma coisa. Então, a MTC é a forma de cuidar do corpo por ele mesmo. O fitoterápico, ele vai ser um tônico ali para estimular o teu organismo a voltar ao que ele era. Ele não é sintético, nada, ele não está tentando substituir. Ele está tentando ajudar o corpo a trabalhar melhor. Eu vou jogar um lubrificante aqui, eu vou mexer ali, para que o carro, do jeito que ele está, ele funcione. A diferença da medicina moderna é essa. A medicina moderna visa o quê? Substituir. Tá ruim, transplanta. Tá ruim, opera. Tá ruim, toma esse remédio que ele vai fazer a função. Você não tem mais insulina? Toma essa substância aqui que ela vai degradar a glicose para você. No caso de quem toma insulina sintética, por exemplo. Entende a diferença? Então, o nosso objetivo na MTC é esse, é restabelecer o natural que o corpo nos permite. Por isso que quanto mais velhinho o carro tiver, menos a gente consegue responder. Por isso que quando vem um paciente muito idoso para a gente tratar, às vezes cheio de problemas, vamos imaginar o carro, tem problema na roda, na suspensão, no motor, na injeção eletrônica, na vela, na janela, na porta de trás, na porta do porta-mala, tá tudo alterado. Você pega o idoso, não é assim? É dor no pé, é dor no quadril, é dor no joelho, é problema de diabetes, é problema de pressão, é alteração gástrica, não dorme direito, né? Tem lá, já está com rugas, com flacidez, está tudo alterado.
Aí a pessoa fala assim, eu queria fazer 2 sessões de acupuntura para ver se eu saio essas rugas do meu rosto. Não tem como. Não funciona assim. É a mesma coisa de uma pessoa com o carro que eu descrevi agora, chegar no funileiro e falar assim, eu quero que você, só com o martelinho, deixa meu carro zero. Não dá. Não bate. E é isso que a gente tem que entender e passar para o nosso paciente entender o que a gente está trabalhando. Quanto mais jovem o carro, mais fácil de eu fazer a manutenção dele. A mesma coisa no nosso corpo humano. Quanto mais jovem a gente é, mais as peças estão novas. Que peças? O nosso coração, nosso intestino, nosso fígado, nosso rim. Pouco estímulo é o suficiente para voltar ao que era normal. Agora, quando já está desgastada, as peças não têm o que fazer. E, infelizmente, é por isso que a medicina moderna é importante em trabalho. Por isso que eu sempre falo, na minha cabeça, medicina moderna e medicina tradicional chinesa devem sempre trabalhar juntas e não competindo. Yin Yang, uma trabalha o Yin, a matéria, o que está alterado lá, o carro velho, vou lá e troco o Yin. A outra trabalha o Yang, quando o carro ainda está em movimento, que é a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa visa o quê? Opa, esse carro aqui tem tendência a tal problema. Deixa eu já cuidar antes que dê problema. Quem teve o antigo Corsa, né? O Corsinha antigo, ele tinha bendito problema na caixa de água, né? Aquilo ali, o reservatório de água o radiador. Dava problema direto no carro, toda vez você tinha que mandar arrumar. É o tipo de coisa, você já sabe que o Corsa tem esse problema, você já cuida. Não deixa faltar água, não deixa, senão o carro vai esquentar, vai dar uma perrengue. É mais ou menos assim que a gente trabalha na MTC. Por isso que a gente faz análise de fisionomia, de língua, de pulso, de orelha, porque a gente bate o olho no padrão e em cima daquele padrão a gente já previne tudo que pode vir a acontecer de ruim naquele carro, entre aspas, naquele corpo. E assim eu consigo evitar a doença, ou seja, assim eu evito que a peça tenha que ser trocada lá na frente. Esse é o objetivo. O problema todo é que a gente atende a maneira, é o quê? É ir tocando o barco e esperar chegar no limite para buscar o conserto. E aí o conserto fica caro. Né? Tem gente que fala assim, poxa, mas ficar gastando com manutenção todo ano, essa é bobagem, eu só vou trocar quando tá ruim. Tem gente que faz assim com o carro, você vai ver, ela faz a mesma coisa com o corpo dela. Ela só se cuida quando já não tem muito o que fazer. É um direito, você pode fazer, cada um trabalha como quer. Só que é muito mais difícil eu conseguir recuperar um carro todo danificado, o corpo humano é igual. Um corpo que já está todo danificado vai ter muito mais dificuldade de se recuperar do que um corpo que está saudável e tem apenas alguns ajustes para ser feito. Né? E a gente vê isso na prática clínica. Quem aí está assistindo e é da área de acupuntura e MTC sabe como é atender uma pessoa saudável que está fazendo uma manutenção e uma pessoa que está cheia de problemas de saúde. A resposta é outra, a sensação física do pós-sessão é outra, o bem-estar, as reações, tudo é diferente, né? O Paulo comenta aqui, falando da memória, do conhecimento, bacana, Paulo. Então, assim, existem o ponto todo que a gente tem que entender do conceito oriental é que eles entendiam essa base. A base oriental era manter o corpo saudável e não esperar adoecer para buscar isso. Por essa razão que na visão moderna, onde as pessoas esperam adoecer para buscar tratamento, e eu falo que é assim, até o nosso médico, assim, eu quando vou no médico fazer exame de rotina, o próprio médico vai para mim, você vai aqui por quê? Não, doutor, é que eu já faz um ano que eu vim fazer meus exames, eu vim refazer. Caramba, raridade, você não está sentindo nada? Não. Nem exame ginecológico, exame. Eu, por exemplo, tenho tendência a problema de coluna, sempre que eu posso, uma vez a um ou 2 anos, eu tento fazer uma ressonância para ver se está tudo bem. Mas você está com dor? Não, não estou bem, eu me cuido, eu faço massagem, faço acupuntura, eu estou bem. Mas eu gosto de verificar, porque é igual o carro. Lá dentro, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes por fora está de um jeito, mas lá dentro está tudo machucado, está tudo danificado. Peça está enferrujando, né? Vamos imaginar minha coluninha ali, está toda. Então eu já estou prevenindo. Mas é tão incomum que o próprio médico fala: nossa, mas você não está sentindo nada, quer fazer exame? Tanto que tem alguns médicos que nem passam o exame. Porque a ressonância, a tomografia são exames caros, eles às vezes nem querem passar, você tem que pedir. Fala, não,
eu quero fazer uma ressonância, eu quero ver que eu tenho o problema de coluna e eu quero identificar. Né? E exame de sangue é a mesma coisa. Mas por que você quer fazer exame de sangue? Mas você fez, tem 8, 10 meses que eu quero refazer, quero saber se está tudo bem, quero acompanhar meu colesterol, triglicéridos, quero saber se está tudo ok. E ainda é uma surpresa por causa disso, porque a gente está habituado a esperar o carro da PT para a gente querer tentar reformar. E não é assim que funciona o corpo. Né? Até porque o carro, como a gente brincou, numa emergência você vai e troca por outro. Mesmo que você troque por outro velhinho, o corpo não tem o que fazer. A hora que ele desligou, desligou. Né? E aí, por mais que você possa falar, Camille, mas eu acredito em reencarnação, eu vou voltar. Tudo bem, mas você não vai ser essa consciência que você é hoje. Eu posso voltar, se é que posso, né? Mas eu não vou ser a Camille de qualquer maneira, não é? Então, a nossa consciência, o nosso eu, o nosso Shan, coração, está associado a esse tempo e espaço aqui. Essa consciência desse cérebro, deste corpo, então a gente tem que cuidar para manter ele em saúde hoje. E, de alguma forma, os chineses sabiam dessa relação. Então, gente, estamos chegando aí mais de 50 minutos novamente, né, numa live, mas espero que vocês tenham, mais uma vez, visto como o conhecimento da MTC é brilhante. Então, nós vimos até agora que o baço controla a saliva, certo? E a saliva te ajuda o quê? Na digestão, na mastigação, na deglutição, que vai ajudar no nosso sistema circulatório também, no nosso sistema digestório e circulatório, porque vai ajudar no processo de degradação do alimento. O rim, eu falo semana que vem. O pulmão controla o muco, que nada mais é do que uma forma de limpeza e de manutenção do sistema respiratório. O fígado controla a bile, que ele mesmo produz, manda para a vesícula e é usado na digestão. Então, ele também ajuda no processo de degradação, que depois ele mesmo vai trabalhar na corrente sanguínea, que é o colesterol, que é a quebra de gordura, que é todo o processo ligado ao fígado. O coração controla quem? A sudorese, que é responsável para quê? Para que existe a sudorese no corpo? Para resfriar o corpo. Essa é a função principal da sudorese. Quem que o coração é? Elemento fogo, os chineses dizem. Por que ele é o elemento fogo? Porque é ele quem dá calor para o corpo. Ao mover o sangue, eu estou com calor. Por que o morto é gelado? Por que uma pessoa morta ela é gelada, dura e móvel? Porque ao parar o coração, ela não bombeia sangue. Sem sangue eu não tenho calor. Você percebe onde são os 3 aquecedores que a gente fala? No tórax. Os 3 aquecedores não incluem braço e perna, porque o aquecedor está aqui, ó, ligado ao sistema cardiovascular. Percebe a relação que os chineses perceberam? A dimensão do conhecimento deles? E por que você fica rígido, duro? Porque não tendo Shan consciência, não tendo sangue no cérebro, nutrindo Yang Qi, Yang é movimento, eu não tenho movimento, eu estou morto e duro. Por isso que a pessoa, quando morre, ela fica fria, rígida, dura, porque ela não tem mais o Yang Qi, que é o movimento, que era nutrido pelo Xie, que é o calor que a gente tem. E a sudorese serve para quê? Para controlar esse calor excessivo. Então, quer dizer, o coração, ele tem um mediador, ele mesmo controla uma forma de manter ele em equilíbrio. Então, se eu tenho calor demais, eu faço com o quê? Começo a transpirar para jogar líquido para fora, para diminuir o volume de sangue, para fazer com que o meu corpo resfrie. É o sistema de refrigeração do corpo. É ou não é perfeita essa máquina aqui? Né? O nosso corpo é uma máquina perfeita. E, de alguma forma, os chineses conseguiram mapear de uma maneira tão brilhante há mais de 4.000 anos. Pena, como eu sempre falo, que ficou tantos e tantos anos esse conhecimento fechado só ao povo oriental. E quando chegou no Ocidente, chegou através de questões religiosas, de crenças pessoais ou de grupos específicos fechados. Por que eu falo grupo fechado? Porque foi um grupo de jesuítas, um grupo de pessoas que esteve lá. Então, ele interpretou como convinha para aquela época, para aquele conhecimento que se tinha.
Se talvez o Ocidente já tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, tivesse chegado até lá, talvez tivesse tido uma outra visão, uma outra informação. O problema é que tudo isso hoje está misturado nos ensinamentos que a gente tem da MTC no mundo todo, em especial no Brasil, no qual a mistura é feita de maneira muito mais maluca ainda, porque vai de questão religiosa a mecânica quântica. E aí se perde totalmente o que é de fato a acupuntura na sua essência e todo esse conhecimento que os orientais tinham, com a mistura com crendices e com práticas que muitas vezes não vão ter resultado algum, porque não são embasadas naquilo que os orientais quiseram dizer, e sim em crenças que as pessoas acham que é. Aí, quer dizer, a pessoa não entende que o estímulo tem que ser dado daquele jeito, porque você está estimulando o sistema nervoso está mandando para o ápice do yang, que é o cérebro, que está mandando uma resposta para o imperador, que é o coração, para tudo isso funcionar. A pessoa interpreta como? Peraí que a minha caneta caiu aqui. A pessoa interpreta como? Na visão que ela entendeu daquele conceito. E aí ela leva para toda uma crença religiosa, mistura a questão de fé, aí começa tudo a basta eu mentalizar, eu pensar, eu fazer, eu acontecer, eu modifico tudo. Aí a gente bate de frente com o que a gente vê. Porque seria, se tivesse de fato comprovação que isso vale, eu estaria aqui para falar disso. Mas não. O que os estudos cada vez mostram é que isso não tem prova nenhuma que funciona, é placebo puro. Só que aí o que o pessoal faz? Não, mas tem sim, porque tem a fé nisso. Então... Não, gente, a fé também é produzida pelo cérebro. Ter fé é impulso elétrico agindo ali, somado com crenças que colocaram na sua mente, na nossa mente. Percebe a bagunça que fica? Então, quer dizer, você se perde num mundo de informações que não são a realidade, e sim uma realidade criada. Sabe aquela coisa de tomar a pílula do Matrix e você vê a real? Então, é muito bonito ver a vida como você quer ver, mas como de fato é? O que realmente de fato está acontecendo que a gente sabe? O que a gente sabe que de fato está acontecendo é que impulsos elétricos estão acontecendo aqui o tempo todo. E isso faz com que eu tenha memória, que eu tenha controle da fala, que eu me movimente, que eu haja. Por isso que quando você tem um familiar que tem um AVC, você tem um familiar que tem problemas com convulsões, que tem um familiar que sofre um traumatismo craniano, você não reconhece mais aquela pessoa como seu ente querido. Ou mesmo Alzheimer. É ou não é? A pessoa, o seu pai, sua mãe tem um AVC, você reconhece aquela mesma pessoa do jeito que ela era? Ela anda igual, ela fala igual, ela te reconhece igual, ela tem conversas igual ela tinha antes? Isso não é a consciência dela que mudou? Você percebe? E foi físico que aconteceu. Você vai culpar que foi alguma outra entidade que transformou ela? Não, é o nosso próprio corpo se transformando o tempo todo. Isso pode ser assustador ou pode ser a coisa mais linda que vocês vão perceber. O nosso corpo pode se transformar todos os dias. E é por isso que a MTC fala disso, que todo dia é dia de você ser alguém diferente, de você poder melhorar, de você poder se cuidar, de você poder mudar a sua história física e emocional, uma vez que nós estamos nesse conjunto. Entende? Então é isso. Quando a gente fala de Shan, mente, a gente fala de consciência, de percepção de que eu estou aqui, da percepção da minha existência. Por isso que qualquer alteração cardiovascular em geral vai trazer para nós o desmaio, que é a perda dessa consciência. Ok? O controle cardíaco a gente já falou, coração, sangue e tudo mais. Fala, já dei toda essa explicação do nervo vago. Espero que vocês hoje, quem trabalha com MTC, vá refletir sobre o conhecimento que você tem em mãos aí, de ter estudado MTC e de saber que eles sabiam de tudo isso há tanto tempo, e por isso que a gente bate o olho na pessoa e fala, nossa, você está falando demais, você está com muita ansiedade, você não está dormindo bem, a pessoa olha e fala, você é vidente? Não, na verdade eu só sei ler padrões. Eu não sou vidente, eu sei ler padrões. Você entrou num padrão que se enquadra com ansiedade. E a ansiedade gera fala excessiva, movimentos abruptos do corpo, alterações, às vezes, cognitivas, fala sem pensar, age rápido, sai derrubando as coisas. Por quê? Porque você age antes de fazer. Isso tudo vai ter uma relação o quê? Vai mexer com o teu batimento cardíaco, nervo vago, tálamo, hipotálamo, e aí uma série de outras substâncias, sistema
simpático, né? Adrenalina e tudo mais. Ah, você está triste? Ah, então isso está relacionado com isso, com isso, com isso, com isso. Então, assim, a gente só faz um mapeamento da síndrome, né? Que são o conjunto de sinais e sintomas. Isso que é a MTC. É interpretar aquilo que às vezes está nas entrelinhas, que a medicina moderna muitas vezes descarta ou hoje em dia não considera mais como considerava no passado, e que nós não perdemos isso. Nós ainda vemos o corpo como um todo indivisível que coopera entre si. E se eu entender como essa cooperação ocorre, eu consigo ir lá e corrigir a falha no sistema e assim recuperar o sistema todo. Né? Então, eu vou. Percebe? Imagina que eu tenho uma grande máquina, né, que ela produz até a embalagem. De repente, chega lá na embalagem, chega um bolo de coisa emaranhada que ficou mal feito. O que, que a medicina moderna geralmente faz? Ela vai lá, corta esse pedaço e põe troca por um bom. O que, que a MTC vai fazer? Ela vai começar a olhar e vai falar: o que, que é essa bola aqui? Essa bola aqui de produto emaranhado é porque deu algum erro em algum ponto aqui. Vamos trazer isso para a linguagem moderna? Ah, tem uma estase aqui. Linguagem moderna não, linguagem da MTC. Ah, tem uma estase aqui. O que é essa estase? Bom, vamos voltando aqui na máquina. Opa, achei aqui, ó. Foi um pedacinho sei lá, de plástico, de borracha, não importa o material, que quebrou aqui, que fez com que lá na frente saísse tudo bagunçado. É mais ou menos isso que a MTC faz. Enquanto a medicina moderna ia lá, cortava o pedaço e põe o novo, a gente vai lá para a partezinha da máquina, opa, é esse pedaço aqui que está errando a borracha. Vamos arrumar isso daqui, que aí lá na frente vai sair certinho. O que a acupuntura faz, a MTC faz, a fitoterapia faz, o Qigong faz. O problema é falta de atividade física? Vamos fazer mais atividade. Ah, o problema é determinada alimentação? Vamos mudar isso que você está comendo que está te fazendo mal. Ah, você está com uma contratura muscular postural? Vamos fazer um tuinar, um alongamento, um ticum para mudar isso. E assim eu corrijo o erro ali e quando a peça final for sair, ela já está correta de novo. É basicamente isso que a gente faz, é corrigir e achar o erro. Por isso que a gente fica observando cada parte do maquinário. Eu não vou olhar só a peça lá embalada. E geralmente, quando a gente vai no médico moderno, o que a gente faz? A gente já dá a peça pronta. Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, eu tô com isso. Se bobear, você dá até o diagnóstico. Ah, eu já tomei tal coisa. Quando eu tomo tal remédio, melhora. O que muitas vezes acontece? O próprio médico não. Então, continua. Você está funcionando, manda o mesmo remédio ainda. Às vezes você nem troca. Por quê? Porque você já deu a solução, a resposta. Ele não vai buscar isso. A diferença para nós é essa. Como a gente trabalha com outra visão, a gente fala, não, peraí, bacana, mas você vai me passar mais informação ainda. Como é tuas fezes, tua urina, que horário que isso acontece, que horário que fica melhor, e a gente vai lá, anotando, anotando, até a hora que a gente fala, bom, vamos lá para a máquina. Às 5 da manhã, é tal parte da máquina que está funcionando. No nosso caso aqui, que a gente fala, é o intestino grosso. Bom, está dando problema aqui, está gerando mau hálito, está gerando prisão de venta. Bom, então tem alguma coisa aqui na alimentação que está travando esse intestino. Desculpa, pessoal. Vou tomar uma aguinha aqui. E aí eu vou lá, corrijo a alimentação e resolvo o problema. Percebe? Denise, obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Então, é isso, gente. Quando a gente fala de coração, agora vocês entendem o que é. Ele é um imperador mesmo. Porque o médico ocidental, quando você está no hospital, que hora que ele te dá como morto, a hora que teu coração para de bater, ele olha no relógio e hora da morte, tal. Então, realmente é o imperador. O imperador caiu, o império caiu, o corpo se foi. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quero dizer e que vocês estejam desfrutando dessas lives. Um grande beijo para vocês, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês em 2020. Um beijão.